Olá pessoal, tudo bem? Eu sou César Pierini e hoje eu vim contar um pouco da minha história. Minha história, ela é uma história de mediunidade, é uma história de sensibilidade extrafísica, de alguém que nasceu dentro de uma família católica, apostólica, romana, que não tinha nenhum preparo para lidar com isso e que teve que aprender sozinho a lidar com as próprias questões. Eu não sei se você já experimentou, já teve algum tipo de atividade mediúnica, mas você não teve, acho que essa é uma boa oportunidade para você entender um pouco como é. Eu tenho certeza que muita gente tem ou teve e também tem as suas dúvidas, só que não se enquadra dentro dos padrões das religiões, das caixinhas, né? Ou às vezes que tentou buscar um tipo de ajuda ou de fazer algum estudo, se viu dentro de uma situação limitada ou então sendo controlado, manipulado por pessoas que desvirtuam um pouco o sentido dessa conexão espiritual. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou com 37 anos praticamente, vou fazer 37 anos em breve. E essa é a primeira vez que eu falo publicamente da minha mediunidade. Porque eu tentei, durante esses 37 anos, me adequar. E tentei, através do autoconhecimento, através de outras possibilidades, justificar a sensibilidade mediúnica que eu tenho, porque eu confesso que o julgamento, né, o olhar, a opinião do outro sobre nós, talvez seja uma das coisas que demore mais para a gente conseguir trabalhar ou lidar ou não se afetar. Então eu acredito que o peso do julgamento ao me expor tenha feito demorar 37 anos para falar sobre isso. Mas a minha história começou desde a primeira infância, desde que eu era bebê. Muitos ataques espirituais, muitas crises noturnas, né, em que seres apareciam para me atormentar. Então, até os meus 9 anos de idade, todos os dias, por volta das 3 horas da manhã, eu acordava gritando e meus pais me levavam até a cama deles e eu dormia entre os meus pais. Uma informação importante talvez seja a de que eu sou adotado, eu fui adotado, sou filho adotivo, né, de uma família completamente católica, que não tinha preparo nenhum, não entendia absolutamente nada sobre mediunidade, né? Então eu recebi, graças a Deus, muito amor, muito carinho, mas eles não tinham nada, né? Ninguém da família tinha uma situação como essa, não sabia como lidar. Então, para eles, o que eu tinha eram pesadelos. Eles me levaram para terapeutas, psicólogos. Eu cresci dentro de consultório psicológico. E eu sempre fui tido como uma criança meio problemática, né? Mas essas eram as minhas noites. Eu tenho lembranças muito fortes de algumas figuras, principalmente uma figura masculina que dizia que ia acabar com a minha vida, dizia que me xingava de tudo que vocês podem imaginar, que ia acabar com a minha vida, que não ia descansar enquanto não acabasse comigo. Bom, aos 9 anos de idade, isso parou, quando eu fiz primeira comunhão, e eu achei que na verdade tinha sido por ter feito primeira comunhão. Mas a minha vida, ela sempre foi dividida em ciclos de 9 anos. Então depois a gente pode até falar sobre isso, não sei se vocês sabem, ou se já viram aqui no meu canal, que eu também sou numerólogo, né? E isso faz muito sentido. Mas isso é assunto para outro dia. Mas entre esses ciclos de 9 anos, as minhas manifestações espirituais que se davam à noite, quando eu percebia o que estava acontecendo no plano astral, no meu entorno físico, mas numa outra dimensão que não a física, eu acredito que na 4ª dimensão, ou que algumas pessoas chamam de plano astral, ou umbralino, que esses seres vinham me atacar. Muito bem, dos 9 aos 18 anos, o meu processo mediúnico ele ficou resumido a outras coisas, porque eu acho que a prioridade da minha vida era eu entender quem eu era,
na minha sexualidade, entender o que eu estava fazendo aqui, como eu iria me manifestar para o mundo. E por ter essa família católica que eu já contei aqui, eu acabei resumindo a minha vida espiritual a ir à igreja, grupo de jovens e tal. Mas eu tinha uma fé muito grande. Eu me conectava muito espiritualmente com a minha fé internamente. E eu tinha um hábito, por conta da minha família, de usar um escapulário. Não sei se você sabe o que é escapulário, se não souber, dá um Google aí. E eu sempre usei esse escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E eu me lembro perfeitamente que todas as vezes em que eu me via numa situação de perigo, o meu escapulário apertava no pescoço muito forte, me avisando. E quando eu ficava sozinho, eu fechava os olhos, eu via uma mulher vestida de rosa que me falava que estava em perigo, me falava exatamente o que ia acontecer e o que eu deveria fazer, para onde eu deveria ir, o que eu não deveria fazer. Eu era orientado por essa mulher que, na minha cabeça infantil, era Nossa Senhora do Carmo. Depois de muitos anos eu vim saber que na verdade não era Nossa Senhora do Carmo. Era uma pessoa, um espírito que já tinha sido a minha mãe, que muito depois eu vim saber que ela já tinha sido a minha mãe, mas que foi um dos primeiros seres que vieram se apresentar quando eu comecei realmente o meu desenvolvimento mediúnico. Então minha atividade mediúnica até os 18 anos, 17, 18 anos, foi essa. Assim, premonição, brincadeiras. Nossa, eu vivia envolto por brincadeiras de comunicação espiritual desde a infância. Com os meus amiguinhos da rua, a gente brincava de falar com os espíritos e coisas impressionantes aconteciam. Esses dias eu estava até relembrando com um grupo de amigos que nós crescemos juntos, né? E a gente relembrou quantas coisas desse tipo aconteciam nesses jogos, esses oráculos, e coisas que a gente tinha interesse por isso, e manifestações aconteciam mesmo, né? A gente contava para os adultos, ninguém acreditava, mas a gente vivenciava isso mesmo. Depois dos 18 anos, eu comecei a ter novamente aqueles ataques espirituais noturnos. Eles voltaram, só que agora com uma questão diferente. Eu deitava na cama, e aí eu ouvia um som muito forte, circular, semelhante a um som de caminhão, um som de motor, algo assim, na verdade. Era um som que não parava, ele só ia aumentando. Tudo ficava alaranjado e aí eu começava a entrar em pânico porque eu sabia que aquilo estava acontecendo. E o que eu chamo de aquilo? Aquilo era, eu levantava da cama, sentia os meus pés no chão, mas quando eu olhava para a cama, eu ainda estava deitado. Então eu sentia o meu corpo deitado e eu sentia os meus pés no chão. Aquele som começava a aumentar cada vez mais e começava o meu pânico. Por quê? Eu ouvia de longe de uma esquina uma pessoa se aproximando que gemia muito, gemia de dor, suplicando de dor. Assim, alguma coisa que não eram palavras, era um som semelhante a um gemido mesmo. Tipo, era uma coisa horrível e que me deixava apavorado. E eu via que lá de longe, como se estivesse virando uma esquina, vinha um ser desse gemendo, um ser sofredor. Depois, logo em seguida, outro vinha lá do outro lado. Mais um outro vinha e mais um outro. E de repente, tinha centenas de espíritos sofredores em volta da casa onde eu estava, tentando se aproximar. E eu não conseguia voltar para o meu corpo. Eu ia ficando cada vez mais desesperado, até que tinha centenas desses espíritos tentando entrar na casa, batendo nas portas, as portas, tentando chacoalhar as portas para entrar. E o meu estado de pânico era tão grande, eu pedia, pelo amor de Deus, me tira daqui. E eu sentia um tranco que me puxava de volta para o meu corpo. Então essa foi a minha experiência mediúnica a partir dos 18 anos. E eu comentei com uma amiga, eu trabalhava no teatro, né? Desde cedo eu trabalhei com teatro,
E eu comentei com uma amiga que eu tinha voltado a ter umas experiências que pra mim eram um pesadelo. Aquilo pra mim era pesadelo, porque eu aprendi que aquilo chamava pesadelo, né? E aí a minha amiga falou, não, essa minha amiga já tinha uns 40 anos. Ela falou, não, isso não é pesadelo, isso é mediunidade. Eu vou te levar num lugar. Então ela me levou para a Federação Espírita de São Paulo. E eu passei a frequentar esse local chamado Federação Espírita. Não sei se vocês conhecem. E lá eu fiz cursos sobre o que é espiritismo, eu fiz cursos de desenvolvimento mediúnico, comecei o passe. E uma característica, uma questão, na verdade, que eles trabalham lá, era um tratamento de 8 semanas de desobsessão, para fechar a sua comunicação. Então você pegava uma senha, falava com uma pessoa, sentava na mesa, essa pessoa anotava um monte de coisa e leva essa informação dentro de uma salinha que tem um grupo mediúnico que vai pedir uma instrução para saber o que está acontecendo e depois traz a resposta. E a resposta não vinha para mim. Por que eu tinha aquilo? A resposta não vinha, só vinha um papel dizendo que eu tinha que ir 8 semanas fazer um tratamento de desobsessão. Até que eu fiquei por um bom tempo, mais ou menos uns 9 anos nesse lugar, embora não me satisfizesse, não era suficiente, eu queria mais respostas, né? Mas, enfim, eu pude estudar e, bem ou mal, durante os processos, o passe, a palestra, eu sentia mesmo um conforto, eu senti um alívio, eu senti uma conexão, algo muito boa, realmente, quando eu recebi um passe, ele descia. Então, só que não tinha as respostas, né? Era sempre alguém tentando controlar aí o que poderia ser falado ou não. Muito bem, passando assim mais ou menos 9 anos dessa história inicial, eu comecei a não sentir mais nada quando eu ia para lá. Comecei a não sentir mais o passe, comecei a não sentir mais as presenças espirituais, comecei a sentir que não fazia mais sentido estar lá. Isso me deixou triste, porque eu gostava de qualquer maneira, era o único conhecimento, contato espiritual que eu tinha, né? Fora aqueles processos noturnos aterrorizantes. Nesse período eu aproveitei para estudar sobre numerologia, eu aproveitei para estudar sobre tarô, fui buscar maneiras que eu pudesse desenvolver a minha espiritualidade que não dependesse da mediunidade, dessa mediunidade tão, que para mim era sofredora aquilo, né? Porque eu só via seres sofredores, eu só via seres que queriam me atacar. Eu estava numa vibração que eu não via nada de bom, né? Então eu não queria aquilo. Então eu tentei fazer alguns acordos achando, porque eu ouvia que se você tem mediunidade, você tem que trabalhar, senão a sua vida não vai para frente. Sabe essas coisas que a gente fica ouvindo por aí? Eu ouvi todas que você pode imaginar. E aí eu fui buscar, estudar tarô, numerologia, não adiantou nada. Parece que quanto mais eu estudava, mais a minha mediunidade aflorava. Muito bem, até que um dia eu dormi e eu tive a mesma sensação daquele som circular, aquela luz alaranjada, e aí me deu aquele medo inicialmente, porém quando eu desdobrei, eu não estava no meu quarto. Eu estava num local em que era um local de paredes brancas, comprido, um salão comprido, com o chão xadrez de vermelho e cinza. Lá no fundo desse salão tinha um altar com uma imagem de Jesus bem grande, entre outras imagens. Ao lado direito tinham 2 atabaques, 2 tambores. Quando eu olhei para mim, eu estava vestido de branco, com um pano branco na cabeça, enrolado, e tinha uma senhora bem pequenininha, muito velhinha, uma senhora negra muito velhinha que falava: calma, filho, tá tudo bem, é só você ficar calmo que tá tudo bem. Então ela estralou os dedos, o atabaque começou a tocar e o meu corpo rodava, e eu em pânico, que eu não sabia o que estava acontecendo. Logo em seguida eu rodei, blum, desdobrei em outro lugar. Então, quando eu me vi, eu estava numa rua muito estreita,
comecei a andar para um lugar, uma lua cheia muito grande. A claridade, a luminosidade da lua era muito forte. E eu comecei a andar, circular, morrendo de medo, não sabia onde eu estava. As ruas eram estreitas, até que eu percebi que, na verdade, eu não estava em ruas estreitas, eu estava no cemitério. Então, eu tive uma experiência dentro do cemitério, em que alguns seres começaram a se aproximar, seres muito bonitos, vestidos com capas, com roupas elegantes, com cartolas. E esses seres falaram que chegou a minha hora. Eu falei, chegou a minha hora de quê? Eu vou morrer? Eles falaram, não chegou, você não vai morrer. Chegou a sua hora de ser iniciado. Eu falei, não, mas eu não quero ser iniciado em nada. Ele falou, não, mas é a hora de você ser iniciado, é agora. Eu falei, não, mas eu tenho livre-arbítrio e eu escolho que eu não quero ser iniciado. Eu não sabia do que estava acontecendo. E na minha visão kardecista, aquilo, por aquele lugar, pelo tipo de roupa, eu já sabia que aquilo se tratava de guardiões, né, o que a gente conhece como Exu. E para mim aquilo eram, na minha cabeça daquela época, eram espíritos obsessores. E aí eu me recusei, eu falei, não, eu tenho livre-arbítrio, eu não quero, eu tenho direito a escolher. Aí eu lembro que um deles, muito bonito, um semblante muito bom, me falou, mas a sua escolha já foi feita, você já fez essa escolha e chegou a sua hora. Nesse momento, esses seres levantaram as mãos em direção a mim e eu fiquei completamente em paz e relaxado, adormecido, e eles me levaram até um local e me deitaram. A única coisa que eu conseguia fazer era ver. E eu vi que eles me deitaram atrás de um cruzeiro, tinha um altar de pedra cheio de velas. Eles me deitaram nessa pedra com as velas altas e um deles tocou a minha cabeça. Quando ele tocou a minha cabeça, eu apaguei. Eu sei que eu acordei nessa realidade algumas horas depois, porque a maioria das velas já tinham apagado, algumas estavam bem no finzinho, sabe quando uma vela tá para apagar? E aí eu acordei assustado, me sentei naquela cama de pedra. Quando eu olhei, eu estava vestido com uma capa também até o chão, sem capuz. Uma capa sem gola, que ia até o chão. Eu falei, meu Deus, o que foi feito comigo? Né? O que foi feito comigo? Saí de trás do cruzeiro, subi alguns degraus, a lua continuava muito forte. Conforme eu fui andando, aqueles seres estavam lá se divertindo, brincando, tinha crianças ali também, mas era tudo à noite. Eram mulheres bonitas, com roupas longas, eram pessoas muito bonitas, todas muito bonitas, né? Eles estavam muito felizes de me ver ali. E eles falaram, o oráculo foi iniciado. Sempre tive até vergonha de contar essa história, mas esse era o nome que eles me davam, né? O oráculo. Eles me chamavam de oráculo e disse que o oráculo foi iniciado. Eu sei que eu fiquei com tanto medo que eu acordei, voltei para o meu corpo de sopetão, não consegui dormir mais. No dia seguinte, eu falei, bom, eu acho que eu preciso ir a um terreiro, né? Isso ficou claro para mim que as respostas para aquilo eu iria conseguir dentro de um terreiro. E eu fui a um terreiro que me veio à mente, de um local que eu sempre passava, que era caminho da minha casa, e eu senti que eu tinha que ir naquele lugar. Isso foi de uma quinta para sexta-feira. Sexta-feira eu estava lá, nesse terreiro, e a sensação que eu tive é que aquilo era muito familiar. Quando começou a tocar o atabaque, meu corpo inteiro se arrepiou, eu senti meu coração acelerar, uma identificação muito grande, eu não entendia absolutamente nada, mas eu senti uma coisa tão boa, tão amorosa, e por ali eu fiquei. Passadas 7 semanas que eu estava frequentando esse local, a dirigente da casa, que é a mãe Patrícia, ela me perguntou, ela disse, na verdade, no começo, né, da reunião, no começo da gira, que a gente chama de gira, se tinha ali naquele ambiente alguém que teria vontade de iniciar o desenvolvimento mediúnico naquela casa. Porque aquele dia era um dia especial, que a mentora da casa, a avó, né, que a gente
carinhosamente chamava e ela se apresentava assim como nega véia, que a avó, que era a mentora da casa, estaria ali em terra, ou estaria incorporada para receber ou para conversar com aqueles que tinham interesse em começar. E eu tinha interesse, então eu fui falar com a avó. Né? Até então eu não sabia quem era, eu sentei na frente ali da Patrícia, que é a mãe de santo daquela casa, dirigente espiritual, e conversei. Pelo que ela me falava, parecia que ela estava me esperando, que ela já sabia que eu ia, que ela estava muito feliz com a minha presença ali. E ela deu bastante atenção para mim. Tinha mais 2 pessoas que também disseram ter interesse em participar, mas ela não deu muita atenção. E curiosamente essas pessoas elas não ficaram, né? Só eu fiquei. E aí, enfim, conversei com ela, saí muito feliz, identificado. E fui pedir orientações para a pessoa que estava na porta sobre como eu deveria proceder, o que eu deveria fazer, porque o desenvolvimento mediúnico começaria no dia seguinte. Então ele me disse que eu deveria ir com uma roupa branca, levar um caderno para fazer anotações e tal. E conforme ele foi falando, eu olhei para trás dele, tinha um quadro, uma pintura mediúnica, uma pictografia, não sei se vocês já viram, de uma senhora bem velhinha, pequenininha e negra. Quando eu olhei, eu falei, quem é essa mulher? Aí esse cara que estava lá na porta, ele falou assim, essa mulher aí é a avó, é a que você estava falando agora. Eu falei, essa senhora é aquele espírito que eu estava conversando agora? Ele falou, essa daí é. Eu falei, nossa, eu conheço ela foi me buscar. E ali, nossa, eu percebi uma baita identificação. Só que não era aquele lugar. Não era no mesmo lugar. Era um lugar diferente. Pois bem, fiquei lá 6 meses nessa casa, né, fazendo meu desenvolvimento mediúnico, até que o dono do imóvel, ele pediu para que o imóvel fosse devolvido. E não tinha mais lugar. Eles precisaram alugar um outro local para fazer esse templo, né, esse terreiro, e não aparecia, esse lugar não aparecia, até que um dia a Patrícia mandou uma mensagem dizendo que encontrou o lugar e que estava precisando da ajuda, né, dos seus filiados para fazer um mutirão e tal, para que a gente pudesse inaugurar. Aí eu falei, maravilha, eu vou ajudar. Quando eu cheguei, abri uma portinha assim, eu olhei um lugar comprido, com as paredes brancas, o chão xadrez, vermelho e cinza. E lá no fundo, os rapazes estavam construindo um altar. Era exatamente o mesmo lugar em que eu tinha estado presente 6 meses antes na viagem astral, né, em projeção astral. E foi muito interessante. Lá eu pude fazer meu desenvolvimento mediúnico, lá eu pude estudar magia, eu pude fazer o curso de teologia de Umbanda Sagrada, eu também estudei, fiz o sacerdócio, me consagrei como Babalorixá, Babalaô, né? Ou como alguns chamam, Pai de Santo, mas eu não sentia que era o meu lugar. Embora eu tivesse uma oportunidade muito boa de conhecer meus guias espirituais, de conhecer os seres elementais, de entender como funcionam essas manifestações ligadas às formas da natureza, à energia telúrica, mas não era meu lugar. Eu comecei a sentir que eu precisava buscar uma maneira própria e que antes de encontrar a minha maneira própria de trabalhar com a espiritualidade, que eu deveria estudar e conhecer sobre as medicinas da floresta. Eu falei, ai meu Deus, o que é medicina da floresta? E lá fui eu para a Amazônia, conhecer os índios, conhecer o povo da floresta e as medicinas da floresta. E foi maravilhoso, porque eu tive a minha expansão da consciência com as medicinas da floresta, que são realmente medicinas muito sérias. Eu tive a oportunidade de curar feridas muito profundas. Eu tive a oportunidade de ver e reconhecer a multidimensionalidade e entender que essa versão da vida que a gente conhece, na verdade, é uma versão, uma experiência, que não é a vida. A vida mesmo está em outro lugar.
A vida mesmo, ela está sendo regida por um ser que somos nós mesmos, já autorrealizado, fora dessa percepção cronológica, temporal, de passado, presente e futuro. Mas que é imprescindível que nós tenhamos e que seja da melhor maneira possível essa experiência que nós estamos vivendo agora. Depois do meu sacerdócio, eu tive a oportunidade de ficar 5, 6 anos mais ou menos, trabalhando com essas energias da natureza, esses elementais, essas experiências multidimensionais, junto com as medicinas da floresta, até que chegou um momento em que eu me senti fortemente impelido a não fazer parte de nenhuma casa. E desde então eu estou tendo minhas experiências sozinho, com a orientação dos meus mentores espirituais, dos meus amigos, trabalhando da maneira que eu intuo, da maneira que eu acredito que é a certa para mim. E eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que também não encontraram o seu lugar, porque nem todo mundo consegue se adequar à maneira, à dinâmica, aos conhecimentos, às doutrinas, aos dogmatismos de determinadas religiões, né? Mas eu sei também que as religiões são maravilhosas e que algumas pessoas precisam, e que nelas também existem pessoas muito boas. Mas esse estudo aqui, ele é direcionado para todas as pessoas, mas sobretudo para aquelas que ainda não encontraram o seu lugar. E sobretudo para aquelas que já perceberam que o seu lugar são elas mesmas e que a sua casa é o seu corpo, é onde você estiver, é onde você for, que sua espiritualidade está dentro de você e que você não precisa de alguma autoridade ou de alguém para intermediar a sua conexão espiritual, mas você precisa aprender, você precisa se trabalhar, você precisa refletir. E o intuito disso é que a gente possa refletir juntos. A partir de agora, eu vou começar a gravar os vídeos de uma sequência de orientações que eu recebi de um dos meus mentores espirituais, que fala sobre multidimensionalidade, que fala quem são os guias espirituais, quem são os nossos mentores, aonde eles vivem e como nós podemos nos conectar com eles. Claro, tudo permeado de processos de autoconhecimento, processos de aprimoramento e desenvolvimento humano. Então, se você quer se aprofundar, e esse vídeo vocês já repararam que ele está longo, agradeço para quem teve a disponibilidade de ouvi-lo até aqui, de vê-lo até aqui, compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando desses conhecimentos. Para quê? Para que vocês possam me ajudar e que nós juntos ajudemos outras pessoas a fortalecer uma consciência nova, multidimensional, libertadora, que valoriza as qualidades que você tem de bom. Eu tenho certeza que você tem qualidades muito boas e que talvez você não teve a oportunidade ainda de colocá-las para fora. Entende? Então o intuito é esse, que a gente possa olhar para dentro da gente, que a gente possa fazer reflexões que fortalecem a nossa conexão espiritual, o nosso poder pessoal, para que cada um encontre exatamente a sua maneira de trabalhar, sem se sentir aprisionado por nada e nem por ninguém. Ok? Agradeço de coração, peço que vocês se inscrevam nesse canal, porque assim vocês estão me ajudando e assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos, curtam esse vídeo, comentem, eu faço questão de responder na medida do possível, tá bom? Um abraço, até breve e vamos falar muitas outras coisas legais nos próximos vídeos.